Olá pessoal, eu quero falar para vocês aqui um pouco sobre o meu trabalho, né? Olha só, como eu viajo muito, para vocês terem uma ideia, eu faço aí cerca de 70, 80 viagens todos os anos em diferentes cidades do Brasil, em locais às vezes muito longe, até mesmo de uma capital. Eu tenho a possibilidade, o privilégio de conhecer muita gente, muitas pessoas mesmo. Isso me enriquece muito em conhecimento, em experiência, em troca de informações. Porque às vezes você chega ali numa cidade que às vezes você até imagina que não vai aprender algo novo, mas quando você percebe, você aprende algo que envolve a cultura daquele local, que envolve a cultura daquelas pessoas, ou a experiência que aquelas pessoas talvez transmitem para você depois de uma palestra que eu realizo, ou talvez num bate-papo informal, enfim. Com certeza, isso me ajuda muito a cada dia procurar entender mais, procurar conhecer mais sobre assuntos que realmente possam ser úteis para a minha vida e que eu possa também contribuir para as pessoas que me acompanham no trabalho e na qual eu tenho assim uma gratidão enorme e um prazer enorme de poder falar com elas. Uma das coisas assim que eu percebo, né, com muitas pessoas que eu conheço nessas viagens é como que certas pessoas têm um dom de criar oportunidades. Olha só, eu tenho um conceito comigo sobre esse assunto que é o seguinte: ao invés de você ficar imaginando que as coisas vão acontecer naturalmente para você, você tem que criar condições para que as coisas aconteçam naturalmente. Parece um pouco estranho isso que eu acabei de dizer, mas olha só, muitas pessoas elas ficam pensando que as oportunidades elas surgem naturalmente na vida das pessoas. E o que eu acredito é que na verdade elas surgem a partir do momento que você cria condições para que elas surjam na vida das pessoas. Ou seja, se você busca construir condições para que momentos que surgir uma oportunidade você possa aproveitar, com certeza vai chegar um momento que essa oportunidade vai acontecer. Por exemplo, pensa na sua carreira, pensa na sua qualificação profissional. Se você não tem uma oportunidade hoje, mas você está buscando se qualificar para o mercado, você está buscando se preparar para quando essa oportunidade surgir, com certeza, um momento essa oportunidade vai surgir e aí você vai ter condições de derivar do privilégio de poder colher os frutos de uma oportunidade que você aproveitou ali. Agora, o que eu vejo muitas vezes é que algumas pessoas elas têm uma tendência, se não for a maioria dessas pessoas, tem uma tendência de buscar dar condições para a oportunidade quando ela está passando, quando ela não tem condições de agarrar aquela oportunidade. Aí nisso se perde aquele tão sonhado emprego que você queria, na qual você não buscou aquela qualificação necessária. Aí nisso se perde aquele cliente que poderia mudar a sua empresa, só que você não preparou a sua empresa para poder atender aquele tipo de cliente. Aí nisso se perde a possibilidade de você mudar a sua vida simplesmente porque você não antecipadamente buscou então criar essas condições. Gente, é muito fácil a gente imaginar que as coisas vão cair na nossa cabeça, só que na verdade as coisas elas não caem assim facilmente. E quando caem na nossa cabeça, elas caem porque nós demos as condições para que elas caíssem. Às vezes as pessoas olham para pessoas bem-sucedidas e ficam imaginando que o sucesso delas foi por acaso, quando na verdade o sucesso não é por acaso. O sucesso não é a consequência de uma trajetória do destino. O sucesso ele vem através da nossa própria trajetória. À medida que nós vamos andando, que nós vamos plantando em prol do sucesso, em qualquer área que seja da nossa vida, com certeza a gente tem condições de um dia ser bem sucedido naquilo que nós almejamos. É claro que para tudo isso tem que existir uma estratégia, para tudo isso tem que existir uma sabedoria pessoal. A gente não pode simplesmente ficar criando condições sem uma estratégia previamente definida, sem pensarmos claramente aquilo que nós queremos, quais são os nossos objetivos. Mas assim, nós temos de ficar atento aos sinais, aos lastros que a vida nos dá para que então nós possamos direcionar as nossas oportunidades para esses locais, para esses objetivos.
e nós só fazemos isso estando bem atento. Então, eu conheci muitas pessoas no Brasil todo que foram bem-sucedidas em diversas áreas. Do ponto de vista profissional, numa empresa que criaram, em encontrar soluções que não eram oferecidas no mercado, elas foram lá e prepararam a empresa para oferecer essas soluções. Ou talvez elas tiveram um resultado pessoal muito grande. Por quê? Porque elas, do momento exato, elas estavam preparadas para poder buscar uma oportunidade pessoal que não necessariamente estava envolvida com uma questão relacionada com uma carreira ou com o negócio, mas sim com a satisfação pessoal. Isso envolve desde ter uma ampliação da sua família, desde encontrar uma pessoa que elas gostariam de encontrar, e por elas estarem ali preparadas para aquele momento, elas criaram condições para que aquilo acontecesse. Gente, isso se aplica em tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida, a nossa trajetória, os nossos resultados dependem daquilo que nós projetamos na nossa vida. Então, ou seja, nós não podemos simplesmente ficar parados e imaginar que as coisas vão acontecer ou depois ficar reclamando que as coisas não aconteceram, se nós não fizermos nada. Ou simplesmente se nós fizermos muito pouco para que essas coisas aconteçam. E as pessoas, por não ter uma disciplina de buscar de criar essas condições, elas muitas vezes não chegam nunca aos seus objetivos. Então, assim, eu quero deixar para você essa reflexão, que você repense se você está criando condições para que as oportunidades surjam. Porque se você criar essas condições, no momento que elas surgirem, eu tenho plena certeza que você vai aproveitá-las e vai ser muito bem sucedido. Esse é o recado de hoje. Quero agradecer muito você. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no meu canal. Muito sucesso para você e nos encontramos no próximo vídeo.